hora a um povo que é do Senhor. Tira, Senhor, todo jugo. Quebra, Senhor. Renova, restaura, revigora. Traz vida, alegria. Adorado, adorado, adorado é o Senhor. Obrigado a Deus pela equipe de louvor. Obrigada pela equipe diaconal, pela equipe de sonoplasta, pela comunicação, por cada um, Senhor, que servem a tua noiva com um coração entregue, com um coração rendido a ti. Ah, papai, que sejamos nós esses, ó Deus, verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui, Pai, e o adoramos em espírito e em verdade. Tenha liberdade, manifeste-se no nosso meio, que o céu venha à terra, que a glória seja baixe, glória santa, sacerdócio real, nação eleita somos nós, um povo exclusivo do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, Deus bondoso, grandioso, adorado, exaltado. Tu és o nosso príncipe da paz. Tu és a estrela do amanhã. Tu és o sol da justiça. Tu és o poderoso. Oreba, shei, dere, arabai, arabai, serere. Eu cantarei, tua graça, o teu amor, amor.
as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça, o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Declare mais uma vez, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, Pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. pois de tudo és vencedor. Amor infalível, eu te agradeço, declare. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor. Amor infalível, eu te agradeço. Agradeça a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele neste lugar. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Exalte neste lugar. Espírito do Senhor Está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Espírito do Senhor está presente. Para consolar. Aleluia, exalte a Ele neste lugar. Glorifique ao Senhor neste lugar. Seja cheio neste lugar. Para caminhar. Se entregue ao Senhor neste lugar. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Santo é o Senhor neste Deus com a lugar. gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu, queridos. Ele nos ungiu Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor.
chamado, sim, querido, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, aleluias. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluias. a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. exalte a Ele. Ele te ungiu para programar boas novas, aleluia, o dia, o ano aceitável do Senhor. Somos gratos ao Senhor neste lugar, aleluia, por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Vamos exaltar nessa noite, aleluia. Ser exaltado neste lugar, Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare, eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. exalte a Ele, querido. Louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. terra e céus Glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, declare mais uma vez, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam
Declare, a verdade vai sempre. Levante suas mãos para ele nessa noite, aleluias. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exalte a ele, glorifica a ele, dê glórias a ele, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Que louvor abençoado. Está feliz com Jesus aí, amado? Amém? Glória a Deus. Enquanto você prepara seu dízimo e sua oferta aí, não está dando os avisos da semana. Amanhã, quarta-feira, é dia de GC. Na quinta-feira nós temos o encontro das mulheres. E você não pode perder. Isso aqui não vai caber de gente. Não vai caber de gente. Tenho certeza. Vocês são muito, mas muito dedicadas à obra do Senhor. E vocês não vão fazer diferente amanhã. Vai lotar isso aqui em nome de Jesus. Para a honra e glória dele. Amém? Fico muito feliz por vocês. Com essa dedicação toda para o Senhor Jesus, amém? E eu tenho certeza disso que vai acontecer aqui neste lugar, em nome de Jesus. Muitas pessoas vão sair daqui impactadas pelo poder que há no santo nome do Senhor Jesus, amém? Na sexta-feira nós temos o culto de oração aqui às 19h30. Você também não pode perder, que é um momento muito especial, onde Deus fala muito aos nossos corações nas sextas-feiras aqui também. No sábado nós temos GC da Rede Team. Olha que bênção. Aumentou o número, hein? Que bênção. Aumentou, graças a Deus. E no domingo de manhã nós temos o nosso culto de ensino do Abenço também. E às 19h30 o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Amém? Para você que já preparou o seu dízimo e sua oferta, vamos ver Malaquias 3:10. Aqueles que puderem ficar de pé, amém. Os que não puderem, pode ficar à vontade, não tem pecado nisso, amém. Diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Você crê nessa palavra, amados? Deus vai abrir as janelas do céu e derramar muito, mas muito mesmo na tua vida, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar nesta noite, pelo privilégio que você tem nos dado de estarmos aqui na tua casa, bendizendo, adorando o teu santo nome, participando desse louvor maravilhoso, que falou muito aos nossos corações, e pedimos ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar abundantemente a vida de cada um ofertante dizimista na tua casa, e que não haja lugar suficiente para recolher tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podem vir com alegria, amados. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados,
mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Exalte a Ele, nação santa, aleluia. Glorifica a Ele, exalte o Senhor, aleluia. Amém, queridos. Nação Santa, né? Nós somos, amém, querido? Povo escolhido, exclusivo do Senhor. Povo abençoado, né? Comprado, remido, lavado. Guerreiros, né? Verdadeiros guerreiros. Amados, nós vamos levantar um clamor agora pela vida da Dona Berenice. Ela é mãe da Juliana. Juliana esteve com a gente um tempo. Ela foi agora à tarde para o hospital com 15%, né, de chance. Mas o nosso Deus é um Deus que pode trazer vida, né? Nós cremos nisso, né? E a vontade dele é curar, tá, querido? Às vezes a gente fala assim, se o Senhor quiser, Ele quer curar todo mundo, amém? Às vezes nós não somos curados, mas não é porque o Senhor não quer. É porque muitas vezes nós não
não entendemos, mas muitas vezes a gente tem que aceitar algumas questões, né? Clamar a Deus pela vida da dona Berenice, tá? Ela é crente da Assembleia de Deus do Limoeiro, não é isso? Chácara Madalena, tá? E o caso é um caso bem crítico, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Que Ele já está preparado lá a equipe médica para olhar, para cuidar, né? Para fazer o que tiver que ser feito. Mas independente do que acontecer lá, nós continuamos crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Fique de pé, vamos clamar pela vida dela. Tem alguns irmãos também que, né, estão meio sumidinhos. A gente sabe que tem enfrentado algumas questões de saúde também. Vamos clamar pela igreja do Senhor, né? Deus, nós queremos nesta hora, Pai, como a sua igreja aqui reunida, Pai, como um povo santo, Pai, um povo, ó Deus, comprometido com o teu reino, um povo que entende que todo o poder está nas tuas mãos. Nós apresentamos agora, Pai, a vida da dona Berenice, Senhor. Seja ali o Senhor com ela, Pai. Toma, Senhor, as rédeas dessa situação e haja, Deus, no sobrenatural naquele hospital. Meu Deus, ela é do Senhor, é filha do Senhor. Que seja o Senhor ali, Pai, a agir e em tudo e qualquer situação. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Que a tua presença invada aquele hospital, aquele lugar agora. E ali, Pai, onde tem uma filha do Senhor, seja o teu Espírito agir naquele lugar. Que haja, Senhor, cura naquele lugar. Que haja salvação naquele lugar. Que haja, Pai, remissão naquele lugar. Para a glória do teu nome. Nós cremos, declaramos cura do Senhor naquele lugar, Pai, e na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão enfrentando enfermidades. Visita lá, papai. Toma, Senhor, todos eles, Pai. Leva-os, ó Deus, a um nível de relacionamento com o Senhor. Que eles possam falar, Senhor. Que eles possam cantar. Esteja orando, esteja se alegrando, esteja sorrindo, esteja chorando. Nós continuaremos te louvando. Porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Nós descansamos no Senhor, Pai. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amados. Culto da resposta, né? Cada dia, né? Amados, deixa eu falar com vocês contar para vocês um segredo. Talvez, segredo não, pastor, nós já sabemos. Eu sou apaixonado com essa igreja. Sou apaixonada com esse povo, sabe? Sou apaixonado com Deus. Sou apaixonado com vocês. Sou apaixonada com a obra do Senhor, né? E, como a gente tem falado, tudo é dele, tudo é para ele e tudo vem dele. Então, se ele nos quer aqui, estaremos. Se daqui a pouco ele falar, se é para lá que vocês vão, amém. Porque nós estamos na palavra, nós somos como aquele que onde o vento soprar, onde o Senhor mandar, nós estaremos. E vocês também, amém, amados? E precisamos entender isso, né? E, às vezes, quando a gente é criança, né? Quando a gente é criancinha, e que, às vezes, o pai pega e põe lá no cantinho do pensamento, porque hoje é mais moderno, né? Que no meu tempo não era cantinho do pensamento, não. Era vara mesmo. Mas hoje em dia tem um cantinho do pensamento, né? E quando o papai faz isso, a criança, né? Dependendo dos gênios da criança, né, da personalidade dela, ela fica brava, né? Ela fica assim, fecha a cara, e aí fala assim, papai não gosta de mim, né? Mamãe não gosta, porque mamãe está corrigindo, porque papai está corrigindo, então papai não gosta. Não, a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama, né? E às vezes entender isso muda a nossa vida.
Eu já falei aqui algumas vezes, e é uma realidade que eu vivi um tempo. Nós temos uma dificuldade, às vezes, grande de aceitar Deus como Pai. Porque muitas vezes a referência paterna, a referência de pai, foi uma referência negativa. Então, às vezes, muita gente quer muito Deus como Deus. Quer como Deus, como Salvador, mas na hora que fala assim, Pai, aí o negócio fica meio esquisito. Fica assim uma dificuldade de falar papai. Por quê? Porque lá nas nossas memórias, às vezes no nosso inconsciente ou subconsciente, nós fazemos uma correlação negativa de um pai que é amoroso, justo, verdadeiro, provedor, né? Com, às vezes, um pai natural que nós tivemos e que não correspondeu, né? E isso muitas vezes nos atrapalha de aceitar Deus como nosso papai, como nosso aba, como nosso paizinho. E aí nós precisamos de um processo de cura, para a gente ser curado, e a gente passar a ver que o nosso Deus Pai é diferente, muito diferente do Pai que em algum momento a gente se frustrou, né, com Ele. Porque o nosso Deus Pai, Ele não nos decepciona. Ele não dá nada fora de hora. Ele não dá nada além da medida. Ele não dá nada para ser desperdiçado. Ele é um Pai que corrige. E Ele é um Pai que quer filhos. Filhos que sejam obedientes. Nenhum pai gosta de colocar o filho no cantinho do pensamento, não é verdade? Mas se for necessário, né? Precisa fazer. Para quê? A disciplina vem de Deus, amém? Entender isso. No domingo a gente falou um pouquinho sobre essa questão de autoridade, né? O que é autoridade? E o que é ter autoridade? E nós já sabemos que ninguém que não reconhece a autoridade, que não se submete a uma autoridade, tem como exercer a autoridade. Pode exercer autoritarismo, mas não autoridade. E aí a gente precisa entender isso. E começar a ver como que o Senhor vai nos corrigindo, nos consertando, né? Tem uma musiquinha, né, das crianças, acho que é a Aline Barros, né? Que eu era um homenzinho torto, não é isso? Que morava numa casa torta, não é isso? E aí o que acontece? Quando Jesus chega, entra, quando alguém leva Jesus até você, quando você aceita que Ele é o Senhor na sua casa, na sua vida, aí aquele que era torto, endireitou. Não é assim que canta lá? E é uma verdade, querido. E é uma verdade. O cristão que é crente há mais de um mês e não mudou nada, não é crente. Está se enganando. Pastora, eu tenho 1 ano que eu sou crente, mas eu não mudei nada. Falei, filha, então vem cá, aceita Jesus. Vamos, né? Vamos resolver isso aqui em nome de Jesus. Porque a vida de um cristão, amanhã a minha vida tem que ser melhor do que ela foi hoje. E não é para minha glória não, gente, é para a glória do meu Pai. É porque quando eu me pareço mais e mais e mais com Ele, eu vou me distanciando mais e mais do que eu fui ontem. E é como o irmão falou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos limpou, nos lavou, nos purificou. Então a gente não pode continuar do mesmo jeito. Amém? E amar, querido, a gente precisa entender. Amar, ser tratado. A vara da disciplina, no primeiro momento, fala que parece amargo. Mas, quando a gente vai entendendo, a gente vê que não é amargo, querido. É necessário. E muitas vezes a gente quer rejeitar o tratamento, rejeitar o processo. E a
A gente precisa entender, querido, que nós precisamos colocar o nosso coração no lugar que eu quero? Não. No lugar que Deus quer. O meu coração tem que estar onde Deus quer e não onde eu quero estar. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Que tem coisas que ao homem parece perfeito, parece que é bênção, mas no final é morte. E você acha que a Bíblia fala isso para o ímpio que está lá fora que não lê Bíblia? Não, queridos, é para nós. Porque o que está lá fora, ele nem lê Bíblia, ele nem vai saber que está escrito isso. Ele não vai saber que tem coisas que parecem perfeitas para mim, mas no final me leva. Vamos trocando. E aí, amados, a gente precisa querer viver a nossa vontade, não, mas a vontade do Senhor. E às vezes a minha vontade é morar em Patinga. Talvez a sua vontade seja morar em Timóteo. Mas e a de Deus? Você já parou para perguntar? Pai, é aqui mesmo que o Senhor me quer? Pai, é em Patinga? É em Timóteo? Para alguns, na Europa seria de bom tamanho, né? Estados Unidos, né? E se for para o Níger? Ah, pastor, aí a gente já pensa um pouquinho que não deve ser essa vontade de Deus. Não é verdade? E eu acho interessante que muitas vezes as pessoas já falaram isso comigo. Eu tenho um chamado missionário. Glória a Deus. Deus mandou um missionário. E aí você fala assim, agora esse bairro vai ser impactado. Aí passa um tempo, assim, e aí, querido, como é que está a sua célula, o seu GC? Não, tem não. E o seu vizinho? Também não conheço, assim, né? Converso muito pouco com ele. E seus parentes? Não. Falei, gente, mas aí ele quer ir para Paris, né? De preferência. Que é muito melhor ser missionário em Paris, vocês concordam comigo, né? É muito melhor ser missionário em Orlando, principalmente na região da Disney ali, né? É muito bom. Mas não é isso que o Senhor nos ensinou, né? A nossa primeira missão é onde? Em Jerusalém, na nossa cidade, né? Amém? Depois, né? Samaria, né? E aí vai. Mas e aí, quando essa pessoa falou comigo, eu falei, glória a Deus, que você tem um chamado missionário. E o tempo passou. E passou. E para muitos tem passado literalmente. E não sai do lugar. E aí o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa não parou porque ela não fez, porque Ele levantou outro para fazer. Mas as bênçãos do Senhor, que era para ela naquela missão, também passou. Porque às vezes a gente quer a bênção. Mas a gente já entendeu que tem uma contrapartida, não é verdade? E aí a gente vê Paulo, né? Como Paulo viveu. Paulo fala que nós fomos reputados para o matadouro, né? Imagina, querido, Paulo lá pensando, fomos reputados para o matadouro. Ou seja, estamos no caminho para sermos mortos. Pensa aí agora, você, nesse momento, o que você está passando, você, como eu sempre falo, o meu ouvido está mais perto da minha boca, então primeiro fala para mim. Como é que está aí? Como é que você está? Que momento é esse? Eu lembro que no
num culto das mulheres, nós ministramos e falamos sobre as estações, né, do ano. Que estação você está? Que estação do ano você está na fé? Você está na primavera? Só flores? Todo mundo lindo, um perfume no ar? Ou você está no inverno? Tudo frio, sem cor, cinza, céu de bronze? Ou você está no outono, aquele vento, né? O vento e as árvores, a semente, né? Sendo tratada, né? Eclodindo, né? Ou você está no outono? Ou você está no verão? Um calor, um sol escaldante. Eu estou todo bronzeado, mas estou ardendo. Qual estação você está em Cristo? A estação das flores é linda, exala perfume, mas ela vem depois do primavera, verão, outono, inverno, primavera. Ela vem depois do... Dê a cola para vocês, amados. Depois do inverno. Então aquele tempo frio, difícil, tempo que você toma muito caldo, né? Tempo que você anda muito agasalhado, fica até com desânimo de vir para a igreja, porque está frio. Aí depois vem a primavera. E aí nascem as flores e há um perfume no ar. Qual estação você está? Pastora, eu estou naquele tempo das decepções, das frustrações, das inquietações. Estou no vale. Sabe que o vale, assim como o deserto, é um lugar ótimo para o Senhor tratar do nosso caráter. Sabia? O vale é o momento que você vai ser tratado. Ou no deserto. Mas não é para a gente morrer. Nem no vale e nem no deserto. É apenas passar pelo momento. É estar, de repente, no momento do tratamento. O problema é que muitas vezes nós queremos resistir ao tratamento. Muitas vezes a gente não quer passar pelo tratamento. A gente quer às vezes pular etapas no tratamento. O processo, ele é contínuo, mas ele não é. Ele não tem que ser acelerado. Ele tem que ser contínuo. Não parar. Mas também não podemos acelerar. Temos que andar no tempo que o Senhor quer para nós. Eu tenho falado, o Senhor tem trazido muito forte ao meu coração essa questão de tempo. Tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para abraçar, tempo para se afastar, tempo para semear, tempo para colher, para recolher, tempo para tudo, querido. E a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se eu não entender essa questão do tempo, eu não vou entender em qual estação eu estou vivendo. Se eu não entender a questão do tempo, eu saio com um casaco em pleno verão, e aí eu vou ficar mal. Ou às vezes eu vou sair com uma camiseta em pleno inverno, se eu não entender o tempo. Olha como é forte a gente entender isso. E aí, por não entender isso, muitas vezes nós queremos a graça, queremos o favor de Deus, queremos, né, que o Senhor abra as portas para nós, fecha a porta, e aí a gente não entende. Mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor, que nós possamos falar assim com o Senhor: Senhor, fecha a porta que o Senhor quiser fechar, e abra a porta que o Senhor quiser abrir.
Não seja a minha, mas seja a tua vontade. Que seja tudo para que o seu nome seja glorificado. E aí eu falei isso aqui outro dia, e é uma verdade. Tem pessoas que não podem viver certas situações, que não aguentam. Tem gente que, como eu falei, que se compra um carro bom, vai para todo lugar, menos vir para a igreja. Se compra uma chácara, todo dia vai para lá, mas não vai para a igreja. Se arranja um emprego que pediu a Deus a vida toda, agora eu não posso mais ir para a igreja, porque eu tenho que trabalhar. Mas e agora você está de folga, mas eu estou cansado. Não é assim? É, querido. Então a gente precisa entender tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem um tempo para trabalhar. A Bíblia fala que nós não podemos ser preguiçosos. Não existe filho de Deus preguiçoso. Se você é filho de Deus e se acha preguiçoso, nós temos que orar por você. Precisamos orar. Filho de Deus não é preguiçoso. Preguiçoso não entra no céu não, sabia? A Bíblia fala isso. E aí a gente precisa aceitar que há um tempo para todas as coisas, que tem um processo, que alguns é mais dolorosos que os outros, tem uns que é mais lento, tem outros mais difíceis, mas nada foge ao que o Senhor quer para nós. Se está difícil, Ele quer tratar com a gente nessa área. Eu sempre brinco, a Bíblia fala que um ferro afia outro ferro, não é assim? Que fala lá? Ou seja, está muito difícil. Olha aí, querido, o tratamento pode ser mais em você do que no outro, que está difícil. Às vezes Deus está tratando, né, com você, usando o outro. Usando aquele que é a pedrinha do sapato. Não é verdade? Querido. Muitas vezes o Senhor coloca pessoas para caminhar com a gente, para tratar com a gente. E às vezes coloca para andar com a gente, para a gente tratar com ela também. Deus age na terra através de nós. Amém? Então Ele está tratando muitas vezes do meu caráter usando alguém. E tratando do seu também usando alguém. Mas decidir se vai aceitar ou não, aí é com a gente. Eu posso simplesmente eliminar, ignorar, né? Não quero, não vou. E aí perde a oportunidade de passar pelo processo, de aprender com aquela situação e com aquela pessoa. Porque a gente abre mão do que Deus traz para a gente. Abra sua Bíblia em Mateus. (15) (21). Ao 28. Vamos lá? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, quem vem gritando atrás de nós? E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor,
Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. É um texto conhecido. Já ministrei, algumas vezes nesse texto. Mas esse texto fala tão forte, querido. Ele é tão precioso. É uma história assim, é de uma grandeza de detalhes. Aqui, você vai observar, depois você continua estudando na sua casa, você vai ver que não fala a idade da filha desta mulher. Não está aqui registrada a idade. Pode ser uma criança, uma jovem, um adolescente, pode ser uma já adulta, não é verdade? Mas não fala. Mas há uma coisa que fala muito claro. É quando ela fala que está terrivelmente endemoniada. E aí eu fico me perguntando, quando eu vejo, eu fico pensando, meu Deus, que situação. Uma mãe clamando, buscando ajuda, indo onde fosse preciso for, para buscar para a filha a libertação. Amados, vocês acham que era fácil chegar perto de Jesus? Não, amados. Andava uma multidão em volta dele. E diga-se de passagem que era uma cultura onde as mulheres não tinham a liberdade que nós temos hoje, de chegar e entrando e chegando como a gente faz hoje, não. Tinha todo um tabu a ser quebrado, tinha toda uma questão social, que uma mulher não podia chegar assim, chegando como faz hoje. E aí eu fico imaginando o temor dessa mulher. Eu imagino que ela pensou assim: eles vão me rechaçar, eles não vão me deixar chegar perto, eles vão me impedir de falar com o Senhor. Hoje nós temos facilidade, Hoje a gente chega diante do Senhor, ora, entra no nosso quarto, vem na igreja, vai na casa do irmão, E essa mulher não. Ela tinha que sair do conforto da casa dela. Ela tinha que... Não tinha Uber não, tá, querido? Nessa época não. Era a pé. Ela tinha que encarar a terra, seca. Ela tinha que encarar o sol ardente, às vezes. Ela tinha que decidir sair de casa sem saber se ia ter condição de voltar. Sabe, queridos, essa filha tinha demônios que a oprimiam, problema espiritual, mas essa filha tinha uma mãe intercessora, uma mãe que não olhava para as dificuldades de fazer, de buscar para a filha, e onde ela ia buscar, ela sabia também, muito bem, de onde viria a cura, de onde viria a libertação, de onde tinha a solução. Hoje a gente tem uma facilidade enorme, e às vezes temos pessoas em família endemoniadas, mas muitas vezes nem a mãe, nem o pai, nem ninguém tem coragem de buscar. Sabe, vê que tem, entende, mas não quero me comprometer, não quero me... não, isso vai dar trabalho. Se essa mãe tivesse pensado no trabalho que ela não teria saído de casa, ela teria deixado a menina morrer da condição que estava. O problema é que hoje, com toda a facilidade que nós temos, muitas vezes preferimos deixar os filhos morrerem endemoniados do que arregaçar as mangas e ir buscar a ajuda onde tem, para não ter trabalho.
eu fico imaginando. Você já parou para pensar que nesse texto, onde estava o pai da menina? Onde estava o pai? Entenderam, querido? Onde estava o pai? Os espíritos malignos, amados, eles entram na família. Primeiro passo, acho que foi pastora Marta ou pastora Deise que pregou no último congresso, que o primeiro intento de Satanás nas famílias é tirar o pai de dentro de casa, tirar a autoridade do pai, empoderar as mulheres para tirar a autoridade do pai. Tira o pai de dentro de casa, vai trabalhar, vai produzir, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que ficar rico, você tem que dar boa casa, e tem que dar mesmo, mas isso não pode comprometer o seu papel de pai na sua casa. Mas aí a pessoa, não, porque eu tenho que trabalhar na usina, e eu tenho que trabalhar em tal lugar, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o principal não faz. Você ora pelo seu filho? Pai, você levanta de madrugada e ora pelo seu filho? Você cobra o seu filho? Você é sacerdote mesmo? Pastora, mas eu não tenho marido. Mas você tem Cristo. Faça então você, mulher. Até o dia que o Senhor prover para você um esposo para te ajudar. Pastora, eu vivo sozinha. Você tem Cristo. Busca nele. Um dos maiores projetos do inferno é tirar o papel do pai da família. Não precisa de homem. Já ouvi muita gente falar, não precisa de homem para nada. Mas para ter um sacerdote precisa de um homem. Mas, eu sou autossuficiente. Biblicamente. Né? Não, se você resolveu, querido, se manter casta para o trabalhar para o Senhor, amém. Tá? Não estou falando o contrário a isso não. O que eu estou dizendo é que você que quer um esposo, quer se casar, que você queira realmente um esposo. Porque às vezes as pessoas querem apenas alguém para mandar. E nós, mulheres, precisamos estar atentas. Porque se deixar, a gente passa por cima mesmo. Nós somos muito assim. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A autoridade está nele. Eu estou debaixo da autoridade dele. Portanto, você fala, não, você não vai pregar, eu não vou pregar. Você não vai, não vai. Mas em 2021, pastora, querida, 2021 a Bíblia é desde o início e será até o fim a mesma palavra. Mas hoje em dia não é mais assim. Já estão até falando aí que vão mudar a Bíblia, né, do povo aí fora. A nossa Bíblia não vai mudar. A nossa Bíblia é a mesma. E eu acho interessante quando fala de submissão, né, que as irmãzinhas, assim como eu um dia fiz, até endireita assim na cadeira, assim, que isso incomoda, né? Incomoda, eu sei. Eu sei. Lá no Éden começou esse problema, essa guerra. Pastor, mas é porque ele é assim. Um dia eu falei com uma pessoa, falei, olha, querido, o negócio é tão sério, que a Bíblia fala que do suor do seu rosto comerás. No suor do rosto do homem. Mas tem muita gente comendo o suor do rosto da mulher. Né? A Bíblia fala também que nós mulheres devemos estar debaixo da mesma missão do nosso marido. Mas eu sei mais que ele, eu ganho mais que ele, eu mais que ele, eu mais que ele. E aí você vai se lascando mais que ele. E levando a sua família junto. Porque é a mulher que edifica. Se ela não edificar, ela vai lascar com todo mundo. E lasca, querido. Lasca, não tem jeito.
Porque o diabo, ele é tão sagaz, que ele trabalhou isso de uma maneira tão forte. Desde a Revolução Industrial, tá? Que isso vem, né? Vem trabalhando isso. Tira o homem de perto dos filhos, ocupa o tempo dele, tira a autoridade dele, põe a mulher para ser autossuficiente, a mulher agora empoderada, aí vem agora, né, a nova Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei. Que coisa bonita, não é verdade? Olha o preço que se paga por isso. E muitas vezes as pessoas querem trazer para dentro da igreja o conceito do sistema lá fora. E aí não consegue ficar dentro da igreja. Porque se a igreja aceitar, aí fica. Eu mando, eu faço, eu vivo. Né? Não, mas a igreja não adapto bem, não adaptei a igreja, não. É claro, querido. Você está querendo trazer o mundo, o sistema mundano para dentro da igreja? Não vai parar a igreja nenhuma. Se for igreja, não vai parar, não. Não vai parar. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela precisa andar pautada na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai ditar contra tudo isso que o mundo fala que é o certo. E eu não estou falando aqui, amados, que nós mulheres não podemos trabalhar. Não, muito pelo contrário. Podemos trabalhar. Somos ajudadoras. O que a gente não pode é querer ser Jezabel dentro de casa. Eu mando, eu faço, eu decido, eu mato, eu frito, aí não. Mas, vamos mais um pouquinho? Vamos lá em Tiago. Capítulo 4, é um texto muito conhecido. Capítulo 4, Tiago, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas contra vós, entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes com vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Quem esteve aqui no domingo de manhã, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. O irmão ministrou muito bem. Mas aqui, o que Tiago, querido? Tiago foi pastor da igreja de Jerusalém, os judeus convertidos, né? Tiago, ele está mostrando ali como enfrentar as crises que nós vivemos hoje. E aí a gente precisa estar atento ao que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está falando, olha, não tenta pôr a igreja dentro o mundo dentro da igreja, você não vai conseguir. Porque a igreja do Senhor, nós cantamos agora, nada vai parar a igreja do Senhor.
O problema é que, sabe que parece que tem crente que não acredita que Satanás existe. Ele vive como se não existisse o inferno, como se não existisse Satanás. Não, eu vou na igreja, eu faço assim, 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 e está tudo jóia. E aí nós falamos domingo, querido, você querendo ou não, você já está na guerra. Não tem como sair dela. Você tem como decidir para que lado você vai. Mas que você está em guerra, você já está em guerra. E aqui Tiago, ele fala, né, muito forte, ele fala de princípios, né? Ele fala dos soberbos. O que é um ser soberbo? Fala de um coração endurecido. E aí a gente precisa se autoavaliar. Todo culto de ceia, a gente fala, querido, avalie-se o homem a si mesmo e participe. Mas será que quando a gente se autoavalia, a gente tem coragem de olhar no espelho e falar: eu sou muito orgulhosa, eu sou soberbo, eu acho que eu sei muito bem e o outro não sabe nada, eu acho que eu posso muito e o outro não pode nada, eu canto muito melhor do que fulano, eu prego muito melhor, eu oro muito melhor, né? Orgulho, soberba, altivez. Onde está o seu problema? Onde está a sua crise? Onde está a tempestade que você precisa passar? Onde está a barreira? Onde está o grilhão que precisa ser quebrado? Às vezes a gente precisa, sabe, pôr a mão na cabeça e mandar embora. Mas crente, pastor, crente, querido. Eu lembro, o bispo Paulo já falou, acho que falou aqui, ele sempre fala, que um dia ele ligou para o bispo Elias, né? E falou: bispo, eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. O bispo falou: meu filho, põe a mão na cabeça e manda embora, isso é demônio. Isso é espírito maligno. Lembram disso? Bispo Paulo. Vocês acham que às vezes não vem questões na minha mente que eu ponho a mão e falo: sai, capeta. Se você acha que isso nunca pode acontecer com você, você é soberbo, orgulhoso e mentiroso. Porque eu estou acima até das hastes. Tem gente que, né, se acha tão, mas tão, que ele está, né, ele não, como não tem perigo, não. Amados, a gente precisa entender. Se você pega esse texto de Tiago e começa a buscar, né, você vai ver que Deus não está resistindo, não é o diabo, não. A Bíblia fala que o Senhor resiste a nós, se formos orgulhosos. O maior segredo da santidade é a humildade. Não tem como você ser santo se você não for humilde. Porque se você é humilde, você é capaz de reconhecer os seus erros, as suas falhas. Você é capaz de chegar perto do irmão: me perdoa, porque eu pensei, falei mal de você, porque eu toquei em você, Você é humilde, você tem coragem de chegar lá e dar a sua cara. Mas as pessoas muitas vezes preferem: não, eu peço perdão para Deus porque é Ele que perdoa o pecado. É muito mais fácil. Eu piso no pé da Lenice e chego no meu quarto e peço perdão para o Senhor. Mas a Lenice continua, né, com a situação. Tem muita gente assim, se enganando, queridos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para você ir para o céu, você precisa ter santidade. Para você ver Deus, você não vai ter que ir para o céu. Mas a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E para ter santidade, precisa ter humildade. O princípio mais elevado de prosperidade é a humildade. Queridos, às vezes as pessoas pensam assim:
prosperidade é ter muitos zeros na conta. Não. Tem gente que tem bilhões nas contas e não são prósperos. São ricos, mas não têm prosperidade. É diferente. E o que é sujeitar-se a Deus? O que é você ser sujeito a Deus? Deus não quer somente nos levar para o céu. Ele quer tratar com a gente aqui na terra, amados. Nós falamos sobre isso várias vezes. Tem a Canaã celestial, sal, vai para o céu. Tem a Canaã terrena. E aí a terrena é para quem? É para nós, filhos de Deus. Mas para viver a Canaã terrena, eu preciso me sujeitar. Eu preciso cumprir princípios. Eu preciso verdadeiramente querer ser cristão. Deus conhece o nosso caráter. Deus falou, Ele falou que Ele dá graça aos humildes. O que é dar graça, amados? Você já parou para pensar? O que é dar graça? Quando nós não discernimos a prova de Deus, a gente sofre. Quando a gente acha que... Outro dia até falei, sabe qual que é o problema? Às vezes Deus usa o irmão para falar alguma coisa com a gente. Ou usa um líder, ou usa uma ovelha, ou um discípulo, ou um discipulador para falar alguma coisa com a gente. E aí sabe o que o crente faz? O diabo se levantou. Não, querido. É Deus usando o irmão para falar com você que você está errado. Não é o diabo, não. E aí ele está dando glória para o diabo. Deus manda o irmão falar, ó filho, olha, não faz assim não, não anda assim não. Não faz isso, não entra nesse lugar não. E o irmão está implicando comigo. Uma vez uma irmã falou comigo, o diabo se levantou. E aí eu fui falar, o que aconteceu, minha irmã? É isso. Eu falei, não, isso não é o diabo não, minha irmã, é você? Ela ficou chocada, mas como assim, pastor? Eu disse, não, o diabo não fez isso não, isso foi você mesmo que fez. Você fica dando glória para o diabo que não é dele. Atribuindo a ele coisa que não é dele. Tem coisa que é consequência da sua atitude. O diabo que passa cartão, então, esse é famoso aí na Baixada, né? Vocês já conhecem, né? Tem o diabo que passa cartão. O diabo entrou na minha conta, pastora. Estourou meu cartão. Infelizmente, tem. Atribui ao diabo. Foi você que foi lá e comprou. Mas é o diabo que está levando a conta. A gente precisa estar atento. Não, quem estourou sua conta foi você, minha irmã. E eu falei isso com ela. Não, minha filha, foi você que emprestou o cartão. Não foi o diabo, não. Não foi o diabo que usou ela, não. Ela te pediu o cartão emprestado, você emprestou. Ela estourou o seu cartão, não pagou. Não foi o diabo, foi você que deu o cartão. E ela usou. Porque ela só usou porque você emprestou. Né? Então, a gente precisa, né, estar atento. Não, o irmão tem problema de pressão alta e come sal, come tudo que não pode, aquela gordurinha, aquele negócio, né, bom demais, aquela picanha, come, aí a pressão vai lá no alto e aí vai para o hospital. Pastora, o diabo se levantou contra a minha vida. Falei, o que foi, meu irmão? Pastora, minha pressão subiu, Mas ele fez tudo errado. A culpa é do diabo. Falei, mas meu irmão, quem fez a comida para você? Não foi o diabo. Quem comprou aquela picanha boa e você comeu? Não foi o diabo. Não foi. É você, filho. Isso é consequência das suas atitudes. Não. Aqui não acontece, só na Noruega. Mas a gente escuta esses negócios por aí. Amados. A gente precisa ouvir o que o Espírito diz da igreja. Né? Isso quando não tem. Tem um pastor que fala e eu gosto de ouvi-lo falar. E isso quando eles não querem colocar na conta de Deus o esposo e a esposa que ele arrumou. Né? E eu já falei isso aqui. E o pastor, esqueci o nome dele agora.
Ele fala mesmo, ele fica querendo jogar a culpa em Deus, né? Aí, aquela mulher que o Senhor me deu, Deus fica assim, não, foi você que escolheu. E olha que eu ainda mandei um recadinho lá, mandei alguém falar para você pensar, orar, jejuar, ver se é isso mesmo, mas você quis. Agora fala que é de Deus. Aquele marido que o Senhor me deu. Eu brinco, né, às vezes com ele, mas isso é sério, amado. A única vez que Deus escolheu foi Eva, e aí vocês viram que deu, né? Então ele falou, bom, cada um vai escolher, né? Mas aí a gente fala que é o diabo. Eu tenho 2 genros, tá? Eu sou sogra, né? E aí fala assim, a sogra é um problema. Não é verdade? Os outros sempre falam, para mim nunca foi, minha sogra é uma benção. E eu sou sogra de 2 genros lindos, muito bons. E eles devem ver esse áudio depois. Lindos. 2 filhos queridos. E aí, casa. E aí o problema chega. Querido, você pega um com uma mala cheia de problema, o outro com outra mala cheia de problema, junta 2 malas cheias de problema. E se não colocar Deus no centro, filho, vai dar ruim mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos que nascem da mesma mãe, do mesmo pai, tem divergência de opinião. Eu lembro que uma vez alguém conversando comigo falou assim, pastora, mas o meu marido não faz isso, o meu marido não faz aquilo, o meu marido não faz aquilo outro. Eu falei, graças a Deus, porque se ele fizesse tudo que você está falando, eu ia ficar preocupada com a masculinidade dele. Mas não é, tem mulher que não quer um marido, quer uma amiga para ir para o shopping. Aqui não, só na Noruega isso acontece. Tem homem, imagine, e eu ainda brinquei com essa pessoa. Você, ô filho, já pensou? Você gosta de jogo? Não, ele gosta. Imagine ele falar assim, não, hoje tem o jogo, tem Galo e Cruzeiro. Você vai sentar aqui comigo, você vai ver o jogo comigo. Deus me livre, pastora. Mas você está querendo que ele vá para o shopping com você? Ué, não. Do mesmo jeito que você não vai gostar dele falar que você tem que sentar com ele para ver o jogo, ele também não quer ficar indo, dar a mãozinha e ficar andando lá, não. O pastor não vai nem, né? Nem adianta pedir. Mas, querido, não tem guerras que a gente busca. Tem coisas que você pede, me dá essa luta, que eu quero essa luta, que eu quero essa luta, não é? Tem gente que é assim. Tudo indicando que não vai dar certo, mas ele quer. E depois é o diabo. A raiz dos problemas, querido. A raiz de um problema é um negócio sério. Essa mulher, então, ela estava passando, né, por essa situação. Ela precisava buscar cura, libertação para a filha dela. Ela poderia ficar lá assim, só chorando na porta de casa. Todo mundo que passava, você viu fulano que está acontecendo comigo? Ai, minha filha, ai que problema. Minha filha, você pode me ajudar com o Pix, né? Pode fazer isso para mim, né? Porque poderia ficar lá só reclamando. Porque Deus não olha, porque Deus... O que ela fez? Opa, essa parte é minha. Eu vou lá, eu vou buscar a resposta, eu vou buscar ajuda. Eu vou porque eu sei onde tem a resposta para o meu problema. Eu sei onde tem a cura para minha filha. Eu sei onde tem a libertação para o meu marido, onde tem a libertação para minha esposa. Eu sei. Vou ficar assim, tem jeito, não, difícil. E o tal do difícil é um negócio sério, né? Aqui tem muito difícil, né? Aqui qualquer coisinha a pessoa, mas é tão difícil. Vamos parar de falar que é difícil, vamos começar a falar que é fácil. Vamos mudar a nossa fala? Eu estava vendo a reportagem de um professor, ele falando, queridos, uma das maneiras de oprimir uma nação é através da sua linguagem, do que se fala. Então a gente precisa estar atento ao que nós falamos. Está difícil? Tá não, está fácil, nós vamos passar.
Essa mulher então estava passando por esse problema difícil. Ela suportou o tratamento. E será que nós aceitaríamos sem murmurar? Nós tivemos durante um tempo aqui, ministrando sobre raízes. Lembram disso? As raízes. Um dos maiores problemas, uma raiz difícil de quebrar, é a raiz do orgulho. E o orgulho é algo tão sutil que algumas pessoas falam que é igual o mau hálito. A pessoa não percebe. Todo mundo que está em volta percebe, mas ele não. É orgulhoso até na ponta do cabelo. Mas eu sou tão humilde. Né? A falsa humildade. Eu não faço, eu não posso. Eu não posso ministrar não, porque eu não sei nada. Isso não é humildade, isso aí não é humildade não, tá, querido? Orgulho puro. Você não faz porque você não quer, você não se julga bom demais para fazer. Porque para fazer você tem que fazer para humilhar o outro. Você não faz porque você é orgulhoso. Qual área da nossa vida, querido? Qual área da sua vida? Qual área o diabo está agindo? Aquela menina estava endemoniada. Qual área? Casamento? Finança? Relacionamento? Comportamento? O estupim curto? Não, meu estupim é curto. Crente nem tem estupim, tá? Ele nem tem, nem pode ter. Curto, então piorou. Porque você é crente, ué. O seu direito é não ter direito algum. Como é que você vai ter o estupim curto? Ué. Ô, gente, eu estou falando de algo que é aqui, ó. Não estou falando nada de mim, não. Está aqui, ó. Crente do estupim curto cai lá naquele do ânimo doble lá, tá, filho? E eu quero avisar para vocês algo que é muito forte. Jesus não vai tratar com ninguém de forma superficial. Ele vai tratar com a gente na íntegra. Ele vai tratar na raiz do problema. Ele vai lá no fundo, onde dói. E eu acho interessante, quem trabalha na área da saúde aqui vai entender muito bem o que eu vou falar. Chega o cara todo relepado lá. E aí a primeira coisa que faz do cara todo relepado é o quê? Limpar, né? Limpar ferida velha não é fácil. E quanto mais velho de crente é, mais velha a ferida às vezes. Porque ela ficou lá tampadinha, né? Ficou tampadinha, 30 anos de crente, mas a ferida está lá tampadinha. Aí aquilo ali tem nome de eu sou humilde, eu não gosto de falar, sabe? Tampadinha lá. Vai o enfermeiro passar lá a água oxigenada e começar a limpar. Tira a casca lá para ver. Mexe no que está enterradinho, tampadinho, engavetadinho. Lá na gaveta trancada, tá, querido? Tem uns negócios que é tão segredinho, é tão de estimação, né? Que põe no cofre. Deixa eu guardar aqui. De vez em quando, pega lá aquela joia preciosa, como se fosse um estandarte, né? Porque, no dia tal, ele falou que eu estava gorda. No dia tal, ela falou que eu estava enjoado, né? Aí usa aquela bandeira, depois guarda de novo. Deixa eu guardar aqui, porque se ficar exposta, dá que alguém tome isso de mim, né? Dá que alguém fala, liberta disso em nome de Jesus. Mas essa mãe viu a necessidade, não olhou para a dificuldade
ela poderia ter pensado: eu vou me recolher, vou ficar aqui, não vou chegar perto de ninguém, porque se eu for lá eles vão me correr de lá. Essa menina não tem jeito mesmo. Se Deus quisesse curar, ele tinha curado ela aqui, ué. Não precisava de eu ir lá. Vocês já ouviram falar isso? Eu já ouvi crente falar assim: não, que se o Senhor quiser me curar, ele vai me curar aqui mesmo. Então fica aí, ué, né? Fica aí esperando. Gente, tantos exemplos que o Senhor fala, mostra. Você precisa querer ser curado. Você precisa. E como que eu sei que eu preciso ser curado? Quando eu não gosto de fazer A, B ou C coisa para o Senhor. Quando eu não quero obedecer. Quando eu não quero me expor. Preciso ser curado. Orgulho purinho. E eu lembro, primeira vez que eu ouvi que eu era muito orgulhosa, eu quase caí no chão. Dura. Falei: gente, mas eu orgulhosa. É você. Nossa, nunca pensei que ia ouvir isso de alguém assim, né? Tão na cara dura assim, né? Mas valeu. Passou a água oxigenada nessa ferida aqui, mas até ferveu. E ferveu mesmo, tá? Porque meu sangue parecia que saía aqui, ó, né? Ferveu. Mas resolveu. Limpou. Limpou, tá? Você quer ser limpo? Você falou amém, hein? Os anjos, anota aí. Todo mundo está falando amém. Amém, ó. Então pronto. Amém, e assim seja. Mas vamos pensar. Aquela mulher buscou para sua filha a resposta. Talvez você esteja buscando a resposta para você. Talvez você que precise dessa cura, dessa libertação. Talvez seja a sua casa. Talvez seja o seu casamento, o seu filho, querido. Quantos jovens adolescentes se perdendo, se mutilando. Quantos jovens entregues pelos pais à própria sorte. Antigamente, na época que nós éramos jovens, adolescentes, não que nós não sejamos jovens, nós somos muito jovens, né, amor? Nós somos jovens há mais tempo, mas a gente é jovem. Mas o que protegia a casa era o muro. Tinha um muro de proteção. E hoje, querido, não tem mais esse muro não protege. Porque através do computador, do WhatsApp, querido, o diabo, o trem ruim entra lá dentro do quarto do seu filho, lá na cama dele com ele, e você não vê. Tem muita gente crente perdendo os filhos para tudo quanto é tipo de coisa, porque não se dá o trabalho de ver o que o filho está vendo no celular. Preguiça, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Melhor deixar ele lá. Querer saber qual que é a ferida e lavar ela, querido. E jogar lá, e deixar ferver para limpar, para começar o tratamento, é a nossa responsabilidade. Mas é muito mais fácil eu fazer de conta que eu não estou vendo nada. Antigamente tinha um político que ele falava: eu não sei de nada. Vocês lembram disso? E eu não estou nem aqui, né? Ele já morreu, esse político. Mas tem pai que é assim. Faz olhos, sabe? Não quer ver, não quer enxergar. Está deixando essa geração morrer. Está comprometendo essa geração. Por causa da omissão. Muitas vezes do pai, da mãe. Eu fico imaginando. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E aí, Jesus ouviu aquela mulher. E aí Jesus falou com ela ainda: não é lícito eu pegar o alimento, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aí ela se humilhou e ela falou: Senhor, mas às vezes os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos filhos. Senhor,
esse povo, essa multidão de Israel, de Jerusalém, não está requerendo, mas eu quero o que o Senhor está dando. Às vezes, isso acontece com a gente. Às vezes, faz um culto e é uma bênção, e vem um irmão, um visitante, e recebe a bênção. E às vezes o que está ali à mesa, o filho, está caindo, o outro está comendo, mas o filho não come. Quando nós somos orgulhosos, querido, nós impedimos a bênção. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que curou, que libertou aquela jovem. É um Deus que faz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que os milagres, eles não transformam o nosso caráter? O milagre não. O processo, sim. Às vezes a gente pensa que o deserto e o vale é ruim. Mas, na maioria das vezes, o que trata o meu e o seu caráter é os momentos de dificuldade. É no momento de dificuldade que o nosso caráter vai sendo tratado, vai sendo limpo. O Senhor vai jogando. Antigamente era o metiolate, né, que jogava e ardia. Hoje em dia nem tem mais, né? Nada que dói não pode nos meninos mais, não é assim? Antigamente tinha o metiolate. Quem é do tempo do metiolate? Ainda bem que não é só eu. Hoje em dia não pode, porque dói. Não pode doer. Se tu sentir dorzinha, fica traumatizado. Se tirar o celular, fica traumatizado. Se não deixar ir brincar com o vizinho, fica traumatizado. Se mamãe chamar atenção na frente dos outros, fica traumatizado. E aí vai gerando, criando uma geração de pessoas que no dia que ouvir um não, quer se matar. Você não vai hoje, aí vou lá e me mato, pronto. A gente tem visto muitos jovens fazer isso, querido. Vai lá e vou me cortar todo, porque não deixa eu fazer o que eu quero. Tem alguns que falam assim, não me deixa ser feliz. Porque se tirar o meu celular, está me fazendo infeliz. Se tirar a televisão, está me fazendo infeliz. Você não pode me fazer infeliz. Aí chega lá fora, na primeira situação difícil, não suporta. Mas a gente precisa, querido, precisa entender que nós temos que ser uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença lá na minha casa, no meu lar, com as minhas filhas, com os meus genros, com meus netos, mas também na sua. Porque eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir para o céu sozinha, não é? Eu quero levar o maior número possível comigo. Eu quero que o Senhor fale assim, Helena, olha para trás. E eu vou olhar e ver uma multidão. É isso, querido. E eu não quero que você seja só na Canaã celestial, não. Eu quero que você viva também a Canaã terrena. Eu quero que você usufrua de tudo que papai fez para nós. E Ele fez para nós coisas lindas, maravilhosas. E fala que tem tesouros escondidos para nós. Mas a gente precisa se livrar. E como eu falei, o orgulho é muito sutil. E muitas vezes ele se revela, sabe aonde? Na tratativa de um com o outro. Né? De repente eu não consigo ver alguma coisa em mim que a Janaína vai ver. Talvez a Josélia vai ver. Talvez eu vá ver na Lenice. Talvez a Lenice não vá ver, não é verdade? E aí o Senhor vai mandando, trazendo pessoas para nos tratar também. E o ferro com ferro se afia, querido. Mas se eu não aceito ninguém falar nada comigo, porque eu fui criado que não pode contrariar o menino, se contrariar eu vou embora, não volto mais.
Falou, não, então não serve. A gente precisa parar com esse negócio de que igreja é para massagear ego dos outros. Igreja é lugar de tratamento. Igreja é lugar de tratar caráter, de forjar em nós um caráter cristão. Igreja é lugar de preparar um povo para ir para o céu. E não se enganar e ainda ficar enganando os outros. Três coisas que Jesus fez aquela mulher se submeter. Primeiro, tem hora que parece que Deus não quer falar com a gente, né? E aí, o que o Senhor fez? Silêncio. Ela falava, ela chamava, né? E clamando, e Jesus não respondia. Eu imagino a cena, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus já vai. Se fosse brasileiro, ele fala assim, também não ligo, vou embora. Não quer, também não quer. Fez pouco caso de mim. Ah, porque eu não tenho isso, né? Não, ela continuou. Então, primeiro, o silêncio, né? Às vezes isso acontece com você. Parece que Jesus está em silêncio. Ou não, só comigo? Não parece? Tem hora que parece que está em silêncio, né? Às vezes a gente sente, né, que parece que eu estou abandonado. E quando a gente sente isso, o orgulho da gente está lá no... né? Tem que me ouvir, né? Tem que fazer. Tem isso, tem nada. O Senhor não tem que fazer nada. O que Ele tinha que fazer, o que Ele quis fazer, foi nos salvar. Ele não tem que fazer mais nada. Mas tem gente que acha que tem. Tem gente que acha até que Ele tem que transformar o problema do outro. Se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele não é obrigado a fazer. Jesus desprezou aquela mulher publicamente. Hoje daria processo, né? Processar ele, fez pouco caso de mim. Segundo, discriminação. Ela foi tratada de forma diferente por não ser israelita. Ou seja, pode eu tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos? Dava processo ou não dava? Dava. Se fosse aqui hoje, né? Eu fico imaginando a alma daquela mulher naquela hora. Sabe o que Jesus estava querendo fazer com ela? Quebrar toda a estrutura dela. Toda a estrutura de orgulho que poderia estar ali atrapalhando a bênção dela de chegar. Por quê? Porque ela era grega, né, querida? E todo mundo sabe que os gregos, eles são os maiores, os filósofos, né? O povo, né? Uma nobreza, né? Então, ela por origem, ela era uma mulher orgulhosa. Lembra que eu falei com vocês dos mineiros? Os amados é do Rio, né? Nascidos no Rio. Que quando a gente começa a estudar um pouquinho a origem do povo mineiro, muito ouro, muitas minas, muita pedra preciosa, muito. E a gente não é nada, mas muitos se acham muito. No dia que eu falei isso aqui, eu falei, gente, olha, eu sou mineira, nasci em Timóteo, né? Para ninguém falar, não. E a gente percebe a diferença. Quando a gente começa a sair um pouco mais desse mundinho nosso aqui, da nossa região, você percebe uma grande diferença num outro estado, num outro país. Então, nós sabemos, os gregos, né, eram sábios, né? Um povo muito orgulhoso, né? E aí, ela poderia ter se sentido discriminada, né? Por causa da sua origem, né, da sua nacionalidade, né? Mas enfim, a Bíblia diz que a soberba produz destruição, a altivez de espírito traz a queda. Então, a base disso tudo é o orgulho. Família muitas vezes destruídas por causa do orgulho. Pessoas que destroem uma família inteira pelo orgulho. Não vou me retratar, não vou perdoar, não vou... Esse negócio de perdoar é um negócio sério. Nós de novo voltando ao perdão.
O que é o perdão, querido? Pastor, perdão é uma obrigação de todo cristão. Também. Há poucos dias alguém estava falando, eu achei muito forte que ele falou, e assim, muito, muito esclarecedor. A gente usa às vezes, né, um pré, né, aí ele até falou, o permanganato é a parte mais forte do maganato, né? O hipermercado é o quê? É um mercado grande, né? Ou supermercado. O pé significa grande, remete-se para algo grande, não é assim? E o perdão é você doar algo muito grande. Perdoar, você doar. Perdoar é grandioso o perdão. Entendeu, querido? Mas tem gente que destrói um casamento para não perdoar o outro. Eu não perdoo ela, eu não perdoo ele, e digo um negócio que não perdoa. Por quê? Porque não entendeu que a pessoa que não perdoa e não pede perdão é gente muito orgulhosa, tá? Me perdoe os irmãos, mas é a verdade, tá? O perdão é doar amor. O perdão é doar amor. Grande amor. Perdão. Grande amor. É a mesma coisa. A Bíblia fala que a quem mais é perdoado, mais é amado. E aí, eu já estou terminando. Então, quando Jesus ignorou aquela mulher, quando ele comparou ela a um cachorro, né? Ele começou a derrotar o orgulho dela, o orgulho nacionalista. E aí, o terceiro ponto, a dignidade humana. Ele a ofendeu comparando-a a cachorro. E olha que na cultura hebraica, cachorro era imundo. Quando ele falou com ela, eu posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, a alguém que é imundo? Porque se falar na cultura hebraica sobre um cachorro, significa algo imundo. Imagine a gente ir buscar a cura de alguém e ouvir, ó, você é imunda. Eu vou deixar de dar para o meu filho para dar para uma imunda? Jesus ele tratou, né, das raízes. E nesse caso ele tratou o orgulho grego, porque nesse caso o diabo tinha legalidade para estar naquela menina, naquela filha, né? Ela era também cananeia. Todo mundo aqui conhece a história dos cananeus. Filho de Cão. Nós sabemos a história, todo mundo aqui sabe, amém? A história de Cão. Então ela era cananeia. E por que veio a maldição sobre Cã? Porque ele foi desonroso com o pai, quebrou o princípio da honra. Olha aí, querido, o princípio de novo, olha os princípios aí. Ele quebrou o princípio da honra. E aí o pai amaldiçoou ele, não, amaldiçoou a sua descendência. Maldito seja Canaã. Não Cã. E aí você sabe por que ele amaldiçoou o neto. Da mesma maneira que a desonra aconteceu com Noé, aquela mulher agora se sentia também desonrada. Muitas vezes a gente pensa em não lançai aos cães e aos porcos o que é dos filhos. Cananeus, não perca tempo com os cães. Não percamos tempo.
Às vezes a gente fala assim, olha, a Bíblia fala, né? Não deis pérolas aos porcos. Às vezes a gente fica tentando, né? Dando pérola, dando pérola, dando pérola. E a Bíblia fala sobre isso. Fala que você pega um porco, traz. Porco nós já entendemos, nós já falamos agora há pouco, que era, né? Cão, porco, é tudo imundo para o judeu, né? O judeu não come carne de porco. O problema é que muitas vezes, a Bíblia fala isso, né? Você pega um porco, traz, dá banho, põe perfume, põe tudo bonito nele, solta ele para onde que vai? Para o chiqueiro, para a lama. Então a Bíblia nos ensina que às vezes a gente fica dando pérola aos porcos. Mas aqui o Senhor curou a filha desta mulher, porque ela passou pelo processo. Ela aceitou o tratamento no orgulho dela. Ela aceitou a discriminação. Ela falou, não, Senhor. Ela chamou ele de Senhor, quando ele falou com ela que ela não podia tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela disse, não, Senhor, mas os cachorrinhos comem do que cai da mesa. E muitas vezes cai da mesa porque os filhos não comem. Desfaz, ignora, não valoriza, desonra. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma campanha aqui, e foi uma bênção. E dois visitantes que vieram na campanha, no último dia da campanha, no domingo seguinte, vieram e testemunharam que aconteceu na vida dessas dois visitantes o que foi ministrado. E aí a gente, na época, disse, meu Deus, mas e os filhos? Às vezes veio de fora e comeu, porque os filhos muitas vezes não comem o pão que o pai dá. E é assim que muitas vezes as igrejas do Senhor estão cheias de filhos mimados, pirracentos. Não vou comer isso, eu não gosto disso. Não vou fazer isso, eu não preciso disso. Não preciso me consertar, porque o Senhor conhece o meu coração. Não preciso pedir perdão, porque não foi eu que errei. Não preciso. Ah, querido, aí vai. Aí vem os de fora e alimenta o que eu muitas vezes rejeitamos alimentar. Mas Jesus confrontou na raiz do problema. E assim nós precisamos aceitar o confronto. Nós precisamos sair daqui hoje alimentados, querido, como filhos. E como filho a gente não come só o que gosta, né? A gente precisa comer o que vai nos nutrir, o que nos faz bem, o que nos faz crescer, o que nos alimenta de verdade. E eu sei que às vezes, pastor, mas que palavra às vezes dura, né, para um culto da resposta. Se não for para você, é para mim, querido, essa resposta, que eu preciso melhorar muito ainda. Tem muita coisa que precisa ser limpa. Tem muita coisa em mim que precisa ser quebrada. Tem muitas e muitas coisas, porque eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode me limpar, papai. Se puder passar uma água oxigenada menos brava, melhor, né? Mas se não, vindo do Senhor, seja o que for, é o melhor para nós. Amém? Fique de pé, nós vamos estar encerrando. Que você, meu irmão, minha querida, mulher sábia, continue sendo sábia. Quinta-feira tem o nosso culto da rede aqui. Continue buscando, continue clamando, continue fazendo o seu papel de apoiadora, de edificadora.
Continue fazendo. Continue buscando. E você, homem, contribua. Se você pode ficar com as crianças para ela vir, para ela poder receber, faça isso. Se você não vai poder, vai trabalhar, aí é outra história. Mas se você pode, não seja omisso, né? Nessa parte. Ajude a sua esposa, né? E esposa, ajude o seu marido, né? Muitas vezes a gente quer colocar no outro uma carga que nem nós aguentamos, né? Aí a gente volta lá no povo, né? O sacerdote, né? Que às vezes queria imputar ao povo algo que eles mesmos não faziam. Vamos orar? Deus santo, Deus grande, poderoso é o Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que falou fortemente ao meu coração, tratando, Senhor, de feridas muitas vezes tão guardadas e tão bem guardadas, para que não seja exposta, para que não seja limpa. Mas nessa noite, Pai, nós recebemos do Senhor o alimento, recebemos do Senhor a cura, e queremos, ó Deus, viver o que o Senhor tem para nós. E para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Senhor. Então, Pai, ajuda-nos, ó Deus, todos os dias, a buscar mais a Tua presença, a renunciar mais à nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, que nós possamos clamar, e o Senhor nos ouvir. Trata o que precisa tratar, Pai, mas ouve a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, cumpra em nós, ó Deus, o propósito, que esse tempo seja um tempo de conserto, que seja um tempo, ó Deus, de rever valores, conceitos, que seja um tempo, ó Deus, em que nós possamos verdadeiramente sermos curados. A Tua palavra nos ensina que eu só posso curar o outro se eu for curado. A Tua palavra nos ensina que para perdão dos pecados nós confessamos ao Senhor, mas para a cura nós precisamos confessar ao nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo exclusivo Seu, mas a gente precisa melhorar tanto, Pai. A gente precisa tanto do Senhor, a gente precisa tanto do Senhor, Papai. Toma as nossas vidas e direciona, limpa, Senhor, limpa a ferida para que ela possa ser curada, e ela é curada de dentro para fora e não de fora para dentro. Usa, Senhor, usa o que o Senhor quiser usar para nos tratar. Usa o Teu filho, usa a Tua filha, usa o líder, usa a ovelha, usa, Pai, quem o Senhor quiser, mas nós queremos ser curados, nós queremos, Pai, nós queremos viver o propósito do Senhor, e nós já entendemos que no vale e no deserto o Senhor trata o caráter. Então, Pai, faz em nós, tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor abençoe. Quinta-feira estaremos aqui, amanhã tem o GC. Se você não está ainda no GC, converse conosco, que vai ter um GC perto da sua casa ou na sua casa. Leva a Arca da Aliança para sua casa. O Senhor está falando fortemente aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém.